caro estudante! Bem-vindo à web aula sobre coesão e coerência textuais. Sou a professora Diane Dalmaro e irei ministrar uma aula complementar sobre coesão, coerência e mecanismos de coesão. A coesão textual se constitui na microestrutura textual, pois diz respeito às pequenas partes que compõem o todo. Para evitar a repetição das mesmas palavras, utilizam-se os mecanismos de coesão. Relacionando-se a isso, temos a coerência. Essa é a macroestrutura textual, tendo em vista que se relaciona à estrutura geral do texto, no sentido de ver se há lógica, sentido naquilo que se escreve. Um texto não é uma unidade construída por uma soma de sentenças, mas pelo encadeamento semântico delas, criando, assim, uma trama semântica a que damos o nome de textualidade. O encadeamento semântico que produz a textualidade chama-se coesão. Podemos definir a coesão mais especificamente, dizendo que se trata de uma maneira de recuperar em uma sentença B um termo presente em uma sentença A. De acordo com Abreu, se perguntarmos, por exemplo, a um falante do português se duas sentenças como pegue 3 maçãs, coloque-as sobre a mesa constituem um texto, sua resposta será afirmativa. Se lhe perguntarmos o motivo, dirá ele que ambas tratam da mesma coisa. Se lhe perguntarmos ainda se existe algo na segunda sentença que possa ligar a primeira, ele nos apontará o pronome as. De fato, o pronome as recupera, semanticamente, na segunda sentença, o termo 3 maçãs. Eis aí um exemplo de coesão textual, de textualidade. Existem vários mecanismos de coesão textual. Entre eles, podemos destacar coesão lexical. Essa é obtida por meio de relações de sentido entre as palavras, ou seja, pelo emprego de sinônimos. Nesse caso, o autor do texto pode depreciar a imagem de alguém ou enaltecer, de acordo com a intenção e a expressão utilizada. Por exemplo, o Papa Francisco esteve na Síria recentemente. Lá, Sua Santidade disse que a Igreja continua a favor dos que estão à margem da sociedade. Veja que Sua Santidade é uma adjetivação comum usada para referenciar o Papa. Observe outro exemplo. O Papa Francisco esteve na Síria recentemente. Lá, o mais recente aliado do capitalismo ocidental disse que a Igreja continua a defender os mais pobres. O termo coesivo aliado do capitalismo pode depreciar a imagem do Papa e gerar uma contradição em relação ao fato de ser defensor dos pobres. Isso depende da formação ideológica de cada um. Coesão gramatical. Ela é obtida a partir do emprego de artigos, pronomes, adjetivos, advérbios, conjunções e numerais. Veja o exemplo. Comprei um veículo por um preço bem em conta. Agora desejo vendê-lo, pois quero comprar um apartamento. Haja vista que o imóvel é mais necessário que o automóvel, pois esse é um sonho que ainda pode esperar. No exemplo, temos as palavras veículo, lo, apartamento, imóvel, automóvel e esse, como formas de coesão. Um outro processo de coesão também bastante utilizado é o da substituição, que consiste em abreviar sentenças inteiras utilizando predicados. Por exemplo, o presidente pretende anunciar as novas medidas que mudarão o imposto de renda, mas não deverá fazer isso nesta semana. Em vez de uma sequência como, mas não deverá anunciá-las nesta semana, foi utilizado o processo de substituição. A utilização desses mecanismos coesivos constrói aquilo que chamamos de textualidade. Isso ajuda a garantir a coerência. Produzimos textos porque pretendemos informar, explicar, discordar, ou seja, o texto é uma unidade de significado, produzida sempre com uma determinada intenção.
Assim como a frase não é uma simples sucessão de palavras, o texto também não é uma simples sucessão de frases, mas um todo organizado, capaz de estabelecer contato com os nossos interlocutores, influindo sobre eles. Quando isso ocorre, temos um texto em que há coerência. Cada segmento textual é pressuposto do segmento seguinte, formando, assim, uma cadeia em que todos eles estejam concatenados harmonicamente. Quando há quebra nessa concatenação, ou quando um segmento atual está em contradição com o anterior, perde-se a coerência textual. O uso inadequado de um elemento coesivo também pode gerar incoerência. Vejamos o exemplo. A prova do concurso não foi bem sucedida mais uma vez. Apesar disso, deve-se usar procedimentos mais rígidos para a sua elaboração e aplicação. O elemento de coesão, apesar disso, estabelece uma ideia de concessão, ou seja, indica uma sequência oposta em relação ao que fora mencionado antes dele. Entretanto, não é isso que a frase acima quer transmitir, ou seja, o contexto remete a uma ideia de conclusão, de busca de meios para evitar possíveis problemas na prova do concurso. Assim sendo, nesse caso, deve-se usar conectores como portanto, dessa forma, em virtude disso. O conector, apesar disso, é usado correta e coerentemente em frases como esta: dediquei-me muito no trabalho e nos estudos em 2015. Apesar disso, não consegui alcançar todas as metas. Para concluirmos esta aula, vale novamente a ressalva sobre os cuidados com a construção da textualidade no momento da escrita. Coerência e coesão são elementos imprescindíveis para a adequada construção do texto. Por isso, fique atento a essas marcas. Obrigada por assistir a essa aula. Um abraço e bom estudo!